O nosso seminário de hoje é sobre a parte de vivência da mediunidade, são reflexões sobre a vivência mediúnica, e eu dividi isso em fundamentalmente 2 grandes blocos, um sobre mediunidade e outro sobre o trabalho mediúnico em si, que é importante que a gente converse um pouquinho sobre mediunidade nesse nosso dia de hoje aqui, que a gente está tendo essa oportunidade de nos encontrarmos. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta. O que vocês acham que é correto afirmar? É correto dizer que o espiritismo está dentro da mediunidade, ou está correto dizer que a mediunidade está dentro do espiritismo? Quem acha que é a primeira, levanta o braço. Quem acha que é a segunda, levanta o braço. Pois é. Então vamos lá. Vamos procurar a resposta para essa questão. A grande pergunta sobre a mediunidade que a gente teria para fazer, eu teria para fazer, seria: quando que a mediunidade começou no nosso mundo, na nossa sociedade? Quando foi que ela começou? Hum? Aqui nas mesas girantes, quando, se vocês não perceberam, o pezinho da mesa está fora do lugar. Antes? Antes. Então, aqui nas casas das irmãs Fox, quando? Antes? Na Idade Média, quando os médiuns eram torturados pela sua mediunidade? Antes. Então, na Grécia Antiga, quando as pitonisas iam no templo de Apolo para apresentar, aí seria onde ela começou. Antes. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, então, nos templos egípcios, antes. Então, na pré-história, no Stonehenge, quando aquele pessoal, Mercer, lá na Inglaterra, na nossa Inglaterra, né, não apresentou esse... Foi aqui que surgiu o primeiro fenômeno mediúnico. Foi esse aí o primeiro. É o primeiro? Ninguém sabe quando foi o primeiro. Ninguém sabe. Porque a mediunidade, ela nasceu com o ser humano. Quando Deus criou a criatura humana, ele nos dotou de uma janelinha para a gente ver o mundo espiritual. Olha essa imagem que eu trouxe aqui para a gente ver. Deem uma olhada nisso aqui. Para quem não está conseguindo perceber, essa imagem tem um corpo que está sepultado aqui, bem mumificado, né? Bem conservado. É um corpo pré-histórico, dentro de uma tumba em posição fetal, ou seja, naquela posição da criança no ventre da mãe, com um monte de tigela em volta dele. E o texto diz: isso aqui não é retirado de livro espírita, foi retirado da arqueologia, de livro de arqueologia. Olha o que comenta. Além de sepultar os mortos, que é uma característica exclusivamente humana, os animais não sepultam os seus mortos. Na pré-história, o Homo sapiens, tá? O Homo sapiens, isso lá na pré-história, colocava-os na posição fetal, semelhante aos bebês no ventre materno. Tá, bebê com acento agudo, porque isso aqui é português de Portugal. Com alimentos e objetos pessoais. Por que que eu vou colocar objetos pessoais e alimento para quem está morto? Porque a justificação, ou no nosso português, a justificativa para este tipo de prática era o facto de o Homo sapiens parecer acreditar na vida após a morte. Então, na época da pré-história, nós já tínhamos a crença de que existe vida após a morte.
De onde veio essa ideia de que tinha vida após a morte? Você não precisa se preocupar que eu vou deixar os slides todos. Ajuda, não melhora? Vai ajudar. Mas quem quiser bater foto, pode bater. Mas assim, eu vou deixar os já está até aí na casa, só pegar depois. Então, por que havia a crença após a morte? Porque a grande justificativa de que tem vida após a morte é a mediunidade, gente. Não existiria razão para se acreditar na vida após a morte se não existisse a mediunidade. E digo mais, essa crença da imortalidade estava em todos os povos antigos. Por quê? Porque a mediunidade se espalhava nos diversos povos e a gente via essa crença em todos os lugares. Então, por exemplo, na época do Egito Antigo, havia o culto ao escaravelho, que é esse besouro lá da região do Saara, que é o símbolo da imortalidade. Ele diz respeito à ideia de que depois da morte existe vida. Esse é o símbolo que o Egito Antigo possuía, como também nós temos os povos que possuem os seus totens. Não sei se todos sabem, mas cada camada do totem é uma geração. Isso é culto aos ancestrais. Então, a cada nova geração, você totem para que sejam reverenciados os nossos antepassados. Aqui é um culto ao animal, aqui é culto aos nossos antepassados. O escaravelho. Então, é porque o escaravelho, ele era o animal que, quando abria-se os mortos, estava devorando os animais, ou seja, do morto havia vida. Era o animal vivo dentro do morto, porque esse animal ele come as vísceras dos mortos. Então, ele é o símbolo da vida depois da chamada morte. Era o que estava vivo dentro deles. Então, era o símbolo da imortalidade. Aqui também nós temos as histórias dos antigos heróis que viravam deuses, não é? E essas que eram imortais, Hércules, Teseu, Perseu, que ficavam imortalizados nas estrelas, que tinham vida para todo sempre. Era a ideia da imortalidade no conceito grego. Também nós temos, entre os astecas, os cultos de adoração aos deuses daqui da nossa região da América Central. Entre os deuses dos astecas, Quetzalcóatl era o principal dos deuses, e ele aqui é uma cerimônia que entregava para Quetzalcóatl o coração das vítimas como a ideia da imortalidade. E eles também eram imortalistas, os astecas. Também temos a ideia no Egito Antigo do culto ao deus Sol, que era também uma reverência aqui ao Sol. Aqui uma reverência ao animal, uma reverência aos heróis, reverência aos antepassados, reverência aos deuses, reverência a um Deus único, que seria o Deus Sol, no período que Akhenaton comandou o Egito Antigo. Então, vejam que nós fizemos um processo de evolução ao longo do tempo na compreensão sobre a nossa visão religiosa no curso dos vários séculos que a humanidade já teve. E depois que Akhenaton desencarna, o Egito Antigo volta a ter os vários deuses que tinha antes dele, mostrando que não era um pensamento de um povo, mas sim de uma pessoa em particular, a ideia da existência de um só Deus, ou de um só para ser adorado, que era o deus Atom, por isso ele era Akhenaton. Muito bem, nós temos também esses fenômenos que a gente encontra na nossa sociedade, que são o fenômeno de adoração hindu no rio Ganges, onde as pessoas levam oferendas aos seus antepassados e aos deuses, são comidas que são levadas para eles. É uma forma de adoração que também nós vamos encontrar. Nós temos a relação do Buda
na busca da sua iluminação e a perturbação que ele sofria do mal chamado de Maya, que perturbava Buda, que impedia que ele alcançasse a iluminação até que ele vence o mal e alcança a condição do Nirvana. Aqui as entidades espirituais em torno de Buda. Os profetas de Israel eram sempre citados como sendo inspirados pelos anjos que se comunicavam com eles e que produziam isso. Então, na própria leitura que o judaísmo tem da vida, nós também vamos encontrar a mediunidade aí expressa nesse fenômeno. Também, nas antigas vestais, as pitonisas dos templos egípcios, quando elas entravam em transe, espíritos se comunicavam através delas, fazendo com que elas trouxessem as revelações para as pessoas que iam buscar suas respostas para qual era o oráculo para aquela pessoa que nascia. Então, todas essas verdades são também expressões que a mediunidade tinha nessa época. Nós temos agora, até mais recentemente, os cultos aos ancestrais, que fazem parte da nossa cultura. Quem não viu ainda, nos cultos orientais, essa reverência aos antepassados, que são onde são ofertadas comidas e vários outros objetos, como forma de agradecimento pela proteção que eles lhes dispensam. Então, as religiões orientais estão muito ligadas com esse culto aos ancestrais e essa reverência àqueles que vieram antes de nós. E nós temos também, nos cultos que são chamados nossos cultos afros, a imagem não está muito boa, mas o culto afro também, fundamentalmente calçado na ideia da manifestação dos espíritos, da comunicabilidade e desse processo todo de entendimento da vida, né? Ou seja, resumo da ópera é que, na verdade, a mediunidade é a mãe de todas as religiões. Não há nenhuma religião que surgiu no planeta que não tenha mediunidade por trás dela. Sempre foi um fenômeno singular, sempre foi alguma coisa tida como extraordinária que provocou, de certa maneira, a compreensão de que o espiritual existisse e, a partir daí, alguém liderando um grupo de pessoas com a faculdade mediúnica que possuía, comandou um grupo de indivíduos e gerou, assim, uma visão religiosa, uma religião. As religiões nunca surgiram de alguém que teve uma ideia sem ter uma experiência espiritual. Todas elas têm. O islamismo, por exemplo, ele nasce de uma série de visões que Muhammad tem dentro de uma caverna, em que o anjo Gabriel conversa com ele, ele entra em transe e começa a receber as várias suratas que compõem o Corão Sagrado. Ou seja, as religiões, elas têm todas a mesma origem, elas todas são convergentes. Se existem desentendimentos entre as religiões, é porque, na verdade, nós é que estamos nos desentendendo, porque se as religiões promanam da vontade do Criador, elas não podem ter animosidade entre elas. Se existe animosidade entre as religiões, isso é questão dos homens e não do Criador. Existe um escritor libanês muito conhecido, chama-se Khalil Gibran. Ah, Khalil Gibran, maravilhoso. Khalil Gibran diz assim: Deus fez a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater. Então, quando ouço essa frase, eu imagino assim, tipo o Coliseu, com aquele monte de porta, e cada porta com um ritual, um código de princípios diferentes, um conjunto de verdades relativas distinto, para que cada pessoa, de acordo com o perfil que ela tenha, serve para você, entre por essa porta. Serve para você, entre por essa. Então, as várias portas para atender a todos que a elas vêm bater.
Entrou por esta porta, Nice. Não importa por onde você entra, quando você olha para cima, você vê sempre o mesmo céu. Porque não importa por onde você entrou, você olhou para cima, é o mesmo Deus, é o mesmo princípio, é a mesma ideia, independente da porta por onde você tenha acessado o conjunto da fé. E isso é muito interessante, porque a gente vai encontrar, e eu não vou me deter em muitas explicações, mas a gente vai encontrar no texto bíblico muitas informações referentes a essas ideias sobre a questão da mediunidade, não é? Nós vamos ter dentro do texto bíblico muitas situações desse tipo. Então, por exemplo, nós temos os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que falavam com, entre aspas, Deus, conversavam com os espíritos, se comunicavam com eles. Então, aqui nós temos expressão de mediunidade. Quando a gente pega José, filho de Jacó, que adivinhava numa taça, previa sonhos e tinha todas essas questões, nós estamos ligados com a questão da mediunidade. Quando a gente vê Moisés, que, segundo o texto, também falava com Deus, no conceito do texto bíblico, não é? Na ideia que o texto nos apresenta, seria o próprio Criador. Não é exatamente essa a visão do Espiritismo, mas, neste momento, isso não é o mais importante, e sim a comunicabilidade. Moisés produzindo uma série de fenômenos físicos, não é? Quem não conhece as várias histórias de Moisés produzindo fenômenos junto ao povo de Israel, também expressão dessa mediunidade. A própria proibição que Moisés estabeleceu no Deuteronômio, capítulo 19, versículo 18, quando falava da proibição de se consultar os mortos. É importante observar que a proibição é de consultar os mortos, viu? Não é de falar com os mortos. Continua sendo proibido consultar os mortos. A gente chega a dizer: aí, eu caso ou eu não caso? Até hoje eu não vi nenhuma obra espírita que valide esse tipo de prática oracular, essa prática mais muito próxima dos templos gregos, aonde as pessoas iam fazer suas consultas nos oráculos. Então, a proibição de Moisés também é mais um ponto da mediunidade. Israel teve 16, ao todo são 49 profetas, mas reconhecidos como profetas canonicamente, chamados de Neveim, os profetas, são 16. E esses 16 profetas, todos eles tinham comunicação com o mundo espiritual. Essa era a razão pela qual eles eram chamados de profetas. Também nós temos a figura de Elias. Quem não conhece o profeta Elias? Não é? Que se comunicava, que fazia uma série de fenômenos, fez coisas incríveis. O profeta Elias é muito conhecido no judaísmo, e não sei se todos sabem, mas há uma obra escrita logo após a destruição do Templo de Jerusalém, chama-se Zohar, Z-O-H-A-R, Zohar. É uma obra escrita por Rabi Shimon Bar Yochai. E Rabi Shimon, quando escreveu essa obra, tem 22 volumes. Os judeus, eu não estou falando espiritismo, estou falando judeus, dizem que quando Rabi Shimon escrevia esta obra, quem fazia a revisão do texto era Elias. Ele se materializava e dizia: passa para cá, deixa eu dar uma olhada. Não, aqui, muda ali. E o que era o Zohar? Zohar, em hebraico, significa esplendor. É o livro do judaísmo que fala sobre... É a primeira obra escrita dentro do judaísmo que fala sobre reencarnação, mundo espiritual, mediunidade, comunicabilidade dos espíritos, lei de causa e efeito. Zohar. E Elias esteve... Então, o judaísmo aceita isso de maneira muito tranquila, a presença de Elias nessas construções de obras de cunho cabalístico, assim chamado. Elias seria o pai de todo esse conhecimento cabalístico no judaísmo. A pitonisa de Endor. Conhecem essa história da pitonisa de Endor? Vou contar rapidinho.
Profeta, o rei Davi, perdão, o rei Saul, estava sem conseguir se comunicar com Deus de forma alguma, nem em sonho, nem nada. Então ele decide procurar por uma médium para que ela pudesse falar com ele e dar as informações para ele. E ele vai ao encontro desta mulher e ela pergunta para ele: a quem tu queres que eu faça subir? Porque eles achavam que o espírito estava embaixo. Se eu quero falar com Daniel, faz subir Daniel. Aí o Daniel incorpora nela e ele tem um diálogo, está na Bíblia. Ele tem um diálogo com Samuel. Ele pergunta e Samuel responde. Pergunta Samuel. Aí no final da conversa, o Saul pergunta para ele: amanhã eu terei uma batalha. Eu queria saber de você, eu vou vencer essa batalha ou não? Aí Samuel responde: a batalha? Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Muito bem. Vamos para frente. Nós temos também o jantar de Belsazar. Conhecem o jantar de Belsazar? Meu Deus, não conhece o jantar de Belsazar. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, levou todas as peças ricas de ouro que existiam no templo para Jerusalém. Tempos depois, Nabucodonosor desencarnou e o neto dele, que era uma espécie de filho adotivo, chamado Balsazar, neto e filho, porque ele foi o criador do menino, foi quem herdou o trono do avô. E Balsazar, então, resolve dar um banquete para 1.000 pessoas. E nesse banquete que ele está servindo às 1.000 pessoas, falta baixelas para colocar a comida para eles. Aí ele disse: eu trouxe de Jerusalém umas baixelas de ouro, que eram lá do templo, que era usada para servir o pão a Deus, lá dentro de Jerusalém. Não quero dizer se está certo ou está errado, mas ele manda buscar, a baixela manda botar comida para servir naquela baixela. Eles estão jantando, quando de repente materializa-se um braço, só um pedaço. O braço se materializa e escreve na parede: Mene, mene, tekel, farsim. Fica todo mundo apavorado, ninguém sabia o que era, tentam decifrar o que era e chamam o profeta Daniel, para que Daniel venha interpretar essa inscrição. E Daniel, que é um médium absurdamente potente, lê as 4 palavras, que estão em hebraico, evidentemente, e dá a interpretação. Aí, se você interpreta ações, não interpreto. Eu oro a Deus e Deus me dá a interpretação que ele tem que ser, mas não sou eu que interpreto. Porque o texto está lá, é ele que me ilumina para dar a interpretação correta. E aí ele diz: olha, mene, mene, tekel, pesado, pesado, tekel, tekel, faltando um pedaço, tekel, falta uma parte. Então foi pesado, pesado, medido, e não foi encontrado como correto o peso. Aí o farsim significa dividido. Aí ele diz: olha, essas palavras levam ao seguinte raciocínio: seu reino foi pesado, pesado, encontrado em falta e será dividido. Você vai cair. Seu reino vai cair. Naquela mesma noite, o exército de Ciro o Grande marchava nas proximidades de Nínive e o Império Babilônico iria cair naquela mesma noite. Isso é do Antigo Testamento, mas se a gente for para o Novo, Zacarias viu um anjo, lembra? Quando o filho dele ia nascer, Maria também viu um arcanjo, que é o arcanjo Gabriel. Os magos vieram do Oriente também. E esses magos, o pessoal diz que são reis, magos, não tem lugar nenhum na Bíblia que eles são reis. Eles eram apenas magos. E o pessoal coloca eles de coroa e esquece que são magos. Na verdade, eles são médiuns que vieram do Oriente. Então, médiuns que vieram do Oriente. José também sonhou. José sonha 3 vezes. Sonha a primeira vez quando o anjo aparece: não dispenses Maria, fica com ela. Segundo, vai para o Egito que querem matar a criança. Quando ele se estabeleceu lá, volta do Egito, que quem queria matar... puxa vida. Quando ele criou a clientela deles, não, agora volta porque vem, volta. E ele obedece, todas as vezes. Nós temos a figura de Simeão, que percebe Jesus
quando Jesus vai ser levado ao templo, ali com 8 dias para a circuncisão, ele vê Jesus ainda criança e diz: este menino é a salvação para Israel. Ele virá para a queda de muitos aqui. E vira-se para a mãe dele, Maria, e diz: e quanto a ti, mulher, uma espada atravessará o teu peito. Aí tem algumas imagens que o pessoal faz de Maria, que tem uma de espada assim atravessando o coraçãozinho dela. Uma espada atravessará o teu peito. Nós temos os endemoninhados que Jesus curava, que se batiam no fogo e que o Cristo, se aproximando, promovia o processo de cura dessas pessoas. As várias curas que aconteceram, não só de Jesus, mas também as curas que Paulo de Tarso, que Pedro, o apóstolo, fazia, também são fenômenos da mesma linhagem. Nós temos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, também um fenômeno incrível que acontece ali, não da transfiguração dele em si, porque depois a gente vai ver que esse fenômeno não necessariamente é mediúnico, mas as materializações de Moisés e Elias, essas são. Porque a transfiguração não necessariamente é mediúnica, tá? Muito bem, nós temos a esposa de Pilatos. Quando ele estava para ser julgado, a esposa de Pilatos manda um bilhete para ele. Sonhei que tu julgarias um homem justo. Cuida para que não faças injustiça. Sonhou como? Sonhou de quê? O que é esse sonho? Então, na verdade, a mediunidade também está aqui nesse processo. E, evidentemente, um último desses fenômenos que a gente teria dentro da Bíblia seria, para a gente relembrar, a ressurreição do Cristo, em que ele surge para os discípulos. Importa lembrar que ele aparece a portas fechadas, tá? Então, se ele aparece e desaparece, certamente não foi o corpo dele que estava ali, mas sim uma materialização, um fenômeno, aí agora sim já mediúnico. Saindo da Bíblia para a história, nós também temos uma série de fenômenos na história, como, por exemplo, os dons que os cristãos falavam, o movimento cristão falava dos 9 dons que Paulo de Tarso fala na sua carta aos Coríntios, que é também esses 9 dons, expressões de mediunidade em si. Nós temos toda a repressão que o cristianismo começa a promover contra a mediunidade, quando o cristianismo se torna religião oficial e inicia um processo de restrição da mediunidade nos outros, de perseguição dessa mediunidade. Aí temos o período da Idade Média, terrível para os médiuns, porque a mediunidade não deixou de existir, mas os médiuns naturalmente se viram obrigados a se isolar para que eles conseguissem sobreviver, não é? Nós vamos ter aí, nesse período da Idade Média, a demonização dos fenômenos, Joana d'Arc queimada e mais um monte de gente que foi queimado por ter características mediúnicas, e aí vocês vão perceber que os médiuns, frequentemente, eles se escondiam fora da cidade, eles iam para a floresta para poder sobreviver. Vocês veem que a maga patológica mora na floresta, a Madame Mim também mora na floresta, o Merlin mora na floresta, e aquela senhora simpática daquela casa de chocolate, que acolheu Joãozinho e Maria muito bem, ela também morava no meio da floresta. Então, isso era muito comum, exatamente porque pessoas com algum tipo de faculdade mediúnica tinham dificuldade de viver no meio da cidade, porque mais cedo ou mais tarde seriam denunciados. Então, é o período das chamadas bruxas, elas são chamadas de bruxas, né? E bruxos. Agora, é interessante que as mulheres são bruxas e os homens são magos, né? Né? É muito engraçado isso, né? É muito ridículo isso, mas é assim. Então, tem o período das bruxas, temos o período da Inquisição, perseguindo ali de maneira tenaz as manifestações mediúnicas que existiam.
Passamos por um período, por conta de tudo isso, em que a ciência é escravizada, ninguém pode pesquisar, ninguém pode ver nada de mediunidade, isso é do demônio, não se aproxime disso, se você mexer com isso, você será morto. Então, a própria ciência, com medo da religião, ela recuou e se escondeu e deixou com que tudo isso acontecesse em função do arbítrio, da violência com que a religião tratava essa questão no passado, e em seguida ela vai amordaçar a filosofia. Ninguém pode pensar diferente do que eu penso, porque se alguém apresentar uma teoria diferente daquilo que eu estou dizendo, eu vou matar também. Em nome de Jesus, eu mato você. Né? É uma coisa completamente esquizofrênica, mas a gente conseguiu, em nome do amor, eu te mato. Né? Uma coisa bem legal. E aí chegamos a um ponto em que, no século XVIII, virando para o XIX, vem as rupturas sociopolíticas com a Revolução Francesa, e as rupturas políticas vão chegar nas rupturas científico-filosóficas que vão acontecer, quando, então, liberta-se o Ocidente desse jugo que a religião fazia sobre nós, e a gente começa a ter a possibilidade de questionar e tentar se aproximar do fenômeno pela primeira vez, porque desde o início da Idade Média a gente não podia fazer isso. Desde a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano, nós tivemos problemas dessa ordem. Por que isso acontecia? Porque as pessoas queriam que uma verdade só se estabelecesse. E muitos de nós, às vezes, achamos que isso só começou a acontecer na Inquisição, lá no século XIII. Não é verdade. Desde o século V, o cristão matava a gente. Depois vocês procurem uma matemática grega chamada Hipátia, que foi morta por cristãos. Ela faleceu no ano 415 da era cristã. 415, gente. Ela foi perseguida e morta, com requinte de barbaridade, só porque ela não era cristã. Ela morava na cidade de Alexandria, uma cidade de praia, que tinha muitas conchinhas. Ela foi morta cortada com as conchas do mar. Muito bem, então, quando chegamos nesse período aqui, foi quando, enfim, a ciência e a filosofia conseguiram se libertar do jugo do fanatismo religioso que reinava até esse período. Só que, nas regiões que eram mais da Europa Ocidental, isso era mais duro, mais difícil. Quanto mais distante da Europa Ocidental, mais fácil era trabalhar os conceitos num período anterior à própria Revolução Francesa. E nós temos um personagem importante na história do espiritualismo moderno, que é a figura de Emanuel Swedenborg. Muito culto, muito inteligente, o cara era tudo, ele era botânico, astrônomo, físico, conhecia todas as ciências, e começou a ver o mundo espiritual como se fosse o mundo corporal e via tudo aberto, e começa a escrever livros sobre aquilo que ele percebia. Um homem muito rico e que deixou um grande contributo na época dele, isso no século XVIII, ele já apresentava a sua visão sobre todas essas questões. E nós tivemos depois um segundo personagem também muito importante, esse já é americano, e veio depois de Emanuel Swedenborg. Esse aqui era o contrário desse, esse era rico, esse era pobre. Este era culto, esse era ignorante. Eles eram completamente opostos. Mas ele também, esse segundo também era um médium incrível. Esse segundo, Andrew Jackson Davis, é o nome dele. Ele desencarna, inclusive, no mesmo ano que o Chico nasce, 1910. Andrew Jackson Davis também era um médium fantástico. Só que, como ele era analfabeto, ele não escrevia, ele ditava. Ele falava e as pessoas tomavam nota. No final da vida, ele se alfabetizou, mas ele era da roça, ele só foi se alfabetizar bem depois, mas a boa parte da vida dele, ele era analfabeto, ou tinha pouquíssima leitura para conseguir escrever. E ele era incrível, porque o Andrew Jackson Davis olhava para a pessoa e dizia: seu fígado está com problema. Estou vendo uma manchinha preta dele. Ele via as pessoas, ele via a pessoa por dentro funcionando, os órgãos, como se fosse uma máquina.
Ele tem um livro muito interessante, que ele relata a desencarnação de uma mulher. A mulher ia desencarnar e foi para a casa dela. Ficou sentado, disse: "Ó, chegam uns caras aí. Ah, os caras estão fazendo isso. Agora está acontecendo". E ele vai relatando toda a sequência do fenômeno desencarnatório dela. Aí você lê André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, ele diz: "Ah, mesmo, isso aqui é muito parecido com a obra de Andrew Jackson Davis". Muito bem. Então, ali, quando esse material todo é apresentado, abre espaço para que a gente comece as primeiras investigações, e nós vamos ter o fenômeno de Hydesville como sendo um fenômeno muito importante dentro do espiritismo, e a gente fica assim se perguntando: se tem mediunidade desde o começo, por que a gente fala tanto disso aqui, que é um fenômeno igual a tantos outros? Qual é o motivo do fenômeno de Hydesville ser tão importante? A razão da importância do fenômeno de Hydesville é porque ele é o primeiro fenômeno mediúnico com laudo. Foram 3 equipes que foram à cidade para fazer e atestar o que estava acontecendo. Uma primeira com as autoridades locais, uma segunda com um grupo de professores da Universidade de Nova York, e o terceiro, o próprio reitor da universidade, chamava-se Joseph Edmunds, disse: "Não, eu vou lá, vou levar meus melhores professores para a gente desmascarar essa farsa, porque enganaram as outras 2, mas a mim não vão enganar". E naquela época não tinha gravador, então as coisas eram gravadas com um taquígrafo. A pessoa ia falando e alguém tinha habilidade para escrever tão rápido quanto se fala, taquigrafia. A filha dele, Laura Edmonds, era taquígrafa. E ele diz: "Você vai, que você vai tomar nota. Quando acontecer alguma coisa lá, eu vou falar e você vai anotando". E aí foram os professores para lá, perceberam os mesmos fenômenos das anteriores e mais outros fenômenos que só eles viram, mais intensos do que os primeiros. E a filha dele, que foi para tomar nota, ela tinha uma mediunidade. Ela falou 9 idiomas diferentes dentro do barracão dos Fox. Ela tinha xenoglossia. Então, são vários fenômenos com atestado, com laudo, com carimbo, com tudo. É a primeira de todas essas pesquisas que vão acontecer nesse sentido. E aí é que vai começar, na Europa, as mesas girantes. Volto a repetir para quem não estava aqui no começo, o pezinho da mesa está fora do chão, tá? Essa mesa está levitando. Isso aqui é um fenômeno de mesa girante que, em função do interesse que despertava nas pessoas, vai oportunizar a nós o surgimento, de Allan Kardec nesse processo todo para tentar organizar esse conteúdo. Ele não era médium ostensivo, não era um guru, ele era, na verdade, um professor e a habilidade dele era organizar coisas. As coisas estavam meio que desorganizadas e ele vai, pega esse material e dá uma ordem para ele. E cria um método, né? O método de Kardec é o método da universalidade dos ensinos dos espíritos. Como é que ele poderia saber se uma coisa estava certa? Aí você pega a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo e lá ele diz qual foi o método que ele usou. Se eu pegasse um médium e consultasse um médium, esse médium podia se perturbar e eu ia tomar como verdade o que era errado. Não pode ser um médium. Então, eu vou pegar vários médiums. Eu pego um grupo espírita, digo: "Esse aqui vai ser". Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com esse grupo de médiums, esse grupo, e eu vou conseguir obter as respostas que eu quero. Também é perigoso, porque o grupo todo pode estar perturbado. Então, não é bom. Então, é melhor que a gente pegue de médiums de grupos diferentes. Melhor, porque aí eu pego aqui, pego ali e as informações têm que convergir. Boa, essa é uma boa ideia. E se todo mundo tiver nesse mesmo país perturbado? Vai que a cultura daquele lugar pensa de um jeito. Então eu tenho que pegar de médios diferentes, de grupos diferentes, mas de países diferentes. Para isso tem que saber ler vários idiomas. Então ele conhecia vários idiomas e tinha habilidade para poder mandar cartas e fazer esse trabalho. O que é a universalidade dos ensinos? Manda a mesma pergunta, recolhe as respostas, confere essa que bateu, põe.
Não bateu, tira. Então, até que as coisas converjam, é melhor não trazer, para não obter como verdade uma coisa que possa não ser. E há um personagem nessa história muito importante que nem sempre é citado nos nossos estudos espíritas, chamado Victorien Sardou. Victorien Sardou, ele foi um teatrólogo muito famoso, do período de Kardec. E ele teve uma importância muito grande, porque ele chega às questões mediúnicas antes de Kardec. Ele começa a investigar o fenômeno antes dele. Então, ele teve a primeira ideia de registrar as perguntas e respostas obtidas nas reuniões mediúnicas. A ideia foi dele. Por que a gente não coloca num papel essas perguntas e respostas? E aí ele começou a colocar, começou a colocar, começou a colocar. Quando chegou num certo momento, ele entregou para Kardec 50 cadernos cheios de pergunta e resposta, daquele tipo assim: toma, agora arruma aí. Eu fico imaginando Kardec querendo arrumar 50. E se fosse eu ia cortar todas as perguntas e ficar no chão da minha sala. Essas são daqui, essas são de lá, essas são. Porque não tem como. E Kardec morava num apartamento que era. Só tinha um quarto, tá? Era sala, quarto, cozinha e banheiro. Esse era o apartamento do codificador, tá? Ele não tinha sacada de frente para o mar. Então, estava tudo. E aí ele foi organizar esse material. Quem fala isso é Pedro Franco Barbosa, no livro Espiritismo Básico, tá? Essa é uma informação que nem sempre a gente encontra na literatura espírita. E aí, Kardec vai analisar a questão da mediunidade e vai descobrir alguns pontos que são importantes para nós. Primeiro, que ela tem graus diferentes. Tem gente que é mais ou menos médium, assim como tem gente que enxerga mais e gente que enxerga menos. Gente que ouve mais e gente que ouve menos. Tem gente que percebe mais e tem gente que percebe menos os espíritos. A gente descobriu isso, item 159 do Livro dos Médiuns, diz assim: todo aquele que, num grau maior ou menor, sente a influência dos espíritos, é por este fato chamado médium, sendo raro aqueles nos quais não se encontra nenhum rudimento. Né? Então, é a discussão dos graus de mediunidade que Kardec havia descoberto. Uma segunda coisa que ele vê é a presença dessa mediunidade. Ele descobriu que isso estava entre jovens e velhos, entre homens e mulheres, entre religiosos e não religiosos. Ele descobriu que essa faculdade, a chamada mediunidade, tinha uma presença distribuída em todos os segmentos que se pudesse ter do ser humano. Não importa, não, só é para jovem, não, só é para velho, não, só para mulher, não, só para homem, só para determinada etnia, não. Ele está presente nas várias etnias, nas várias faixas de idade e nas várias condições que a gente tem. E aqui, ó, por exemplo, nesse local aqui, a predominância aqui é de mulheres, né? Vocês já viram, né? Já viram, né? Se você for para um congresso espírita, 75% é mulher, 25% é homem. Você vai para uma mesa mediúnica, a grande maioria são mulheres e os homens são menos, né? Quando é para mandar na casa espírita, aí são os homens. Bom, aí veja só, se a mediunidade se distribui de maneira igual entre homens e mulheres, por que eu tenho mais mulheres nas mesas mediúnicas do que homens? O certo era que tivesse metade de homem, metade. Claro, por que não tem? Eu fiz essa pergunta primeiro, Sueli. Por que não tem? Não tem, porque quando nós somos homens, nós somos educados assim: não chora, engole o choro, não pode sentir. E isso vai impedindo com que nós nos permitamos ser mais sensíveis às influências que a gente tem. E as mulheres, não, sinta, minha filha, fale, faça. Né? E aí acaba acontecendo que os homens acabam sendo tudo bloqueados. Eles são podados dos sentimentos e muita mediunidade fica
quando não fica travada, fica servindo para o lado escuro da força, né? Fica violento, fica agressivo, fica faz bobagem, né? Muito bem. E uma terceira coisa que ele descobriu, que não tem lugar do planeta onde ela seja mais ou menos, ela é tudo igual, não tem localização, não tem a ideia de que exista um gênero que tem mais do que o outro, nem graus diferentes que não sejam aqueles que a gente já conhece, de que a mediunidade ela tem um degradê dentro dessa dinâmica. E, mais do que essas reflexões, Kardec avançou para um negócio chamado o mecanismo da mediunidade, estudando como é que ela funciona, como é que esse trem ocorre, o que é, na verdade, essa mediunidade, o que é possível acontecer na visão que ele teve, dos fenômenos que ele observou. Olha, eu observei isso, mas eu não observei aquilo. Então, esse aqui é, esse aqui não é. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tem um caso que ele narra no livro Obras Póstumas, que tinha uma rainha, e a rainha chegou na sala do trono e ela estava sentada no trono. E ela diz: como assim? A rainha sou eu, não é você, saia do trono. Aí a que está sentada no trono diz: não, quem é a rainha sou eu sou a rainha. E elas começam a discutir, ela manda tocar fogo no trono, porque a outra estava lá. Aí diz assim: bom, não pode ser o mesmo, não pode ser o espírito que desdobrou, porque o espírito não pode desdobrar e ficar brigando com ele mesmo. Ele não pode ter duas vontades. Então, ou ela está aqui ou ela está lá. Então, ali, se o fenômeno é verdadeiro, o que aconteceu é um outro espírito lá. Então, essas leituras são. Isso, se foi assim, só pode ter sido dessa forma. A teoria nos diz que deve ser assim. Então, o estudo do mecanismo de como se dá a mediunidade foi uma contribuição muito, muito, muito importante que Kardec deixou, porque até então havia até quem já tivesse visto a mediunidade, mas classificá-la, organizá-la, estruturá-la, dar o que é o mecanismo dela, da maneira como o Espiritismo tem, só realmente o Espiritismo tem. Eu não estou dizendo que os outros não reconhecem a mediunidade, mas um estudo realmente detalhado, com classificações e estruturação do raciocínio, o Espiritismo tem como nenhuma outra doutrina. Tá? E, na medida em que a gente avança, não especificamente na obra de Kardec, mas em obras que vieram depois, as chamadas obras subsidiárias, a gente vai encontrar informações importantes sobre o fenômeno da mediunidade. Para quem não reconheceu, isso aqui é um cérebro. Tá? Aqui é um cérebro, que embaixo é o cerebelo, que são as nossas funções vegetativas. Aqui é o corpo caloso do nosso cérebro. Aqui, essa parte da esquerda aqui é o tálamo, aqui embaixo é o hipotálamo e aqui é o epitálamo. Aqui no epitálamo tem um negocinho aqui, parece um dedinho minúsculo, que é o corpo pineal, ou chamado glândula pineal ou epífise. Tudo é a mesma coisa. Esta estrutura que a gente está vendo nesta posição, ela é apontada em várias obras, não na obra de Kardec, mas ela é apontada fundamentalmente na obra de André Luiz, e em muitas obras antigas do Oriente também fala-se desse ponto. Quem quiser encontrar esse ponto dentro da sua cabeça, é fácil. Fica na linha dos olhos e no meio da cabeça. Então, você fura um buraco bem no meio da cabeça, na altura dos olhos. Veja onde ela está depositada, no ponto mais seguro do crânio. Ela não está na borda, ela está colocada lá, eu poderia dizer que está no miolo do miolo, que é bem no meio mesmo que eles colocaram lá. Tá? Eu não sei se alguém aqui já viu uma glândula pineal ao vivo, assim, nunca viu. Então vai ver agora. Isso aqui é uma glândula pineal. Isso aqui é um cérebro cortado. Aqui está o corpo caloso, está vendo? Aqui o corpo caloso. O tálamo está aqui. E a glândula pineal é esse trenzinho que aparece aqui, ó.
essa coisinha parecida um coraçãozinho de lado, essa ponta de seta, isto é bem pequenininha, super protegida. Posso passar já? Vou mostrar mais dela, Sueli. Só que eu vou virar a cabeça de lado, porque essa cabeça aqui, ela estava olhando para o lado esquerdo, né? Está olhando para cá. E a figura que eu vou colocar agora, essa aqui também está olhando para o lado esquerdo. Ela está olhando para o lado de lá, então vai ficar rebatida a imagem, tá? Esse cérebro rebateu. Então, agora, aqui, ó, nós temos. Aqui está o tálamo, tá? E ela está aqui, ó, nesta posiçãozinha aqui, ó. Aqui é o tálamo, e o epitálamo é bem aqui, pertinho do cerebelo, essa parte que não está sendo mostrada na figura. Bom? Muito bem. Esta é a chamada glândula pineal, famosíssima glândula pineal, que, num detalhe, ela aparece ali. Agora dá para a gente ver legal. Agora eu consigo ver. Ela está aqui, é esse pontinho aqui. Aqui é o tálamo, aqui é o corpo caloso, e essa pontinha aqui, que está cortadinha, que seria a glândula pineal. Essa glândula, no dizer da doutrina espírita, ela é a glândula das glândulas, porque é ela que estimula, a epífise estimula a hipófise, que estimula a tireoide, que estimula as gônadas, que faz a gente se desenvolver, sair da condição de criança para adulto. Então, ela é um controle geral de tudo aquilo que acontece no organismo. E a literatura espírita fala muitas coisas sobre ela, e algumas vezes aparece esse termo, sede da alma, e algumas pessoas acham que a alma está dentro da glândula pineal, escondida lá dentro. Não é isso. É que é o ponto onde ocorrem as maiores conexões entre o espírito e o corpo. Mas o espírito está ligado no corpo todo. Todas as células, todas as moléculas estão vinculadas, e isso vai se enfeixando, se enfeixando, se enfeixando, e quando chega na pineal é o ponto onde tem a maior concentração, por isso é visto muita intensidade de luz nesse ponto do nosso organismo. E ela tem uma relação muito estreita com a mediunidade. Algumas doutrinas antigas chamam de olho da alma. Já ouviram? Ou ninguém percebeu que parece um olho? Nunca viram esta figura? Aqui está o corpo caloso, o tálamo, o hipotálamo, o bulbo, e aqui está a glândula pineal, nesta pontinha. E este símbolo é o símbolo do olho de Horus, que do Egito Antigo era o sentido da visão espiritual da vida. É tudo velho, tem nada novo. Ou seja, no Egito Antigo, este ponto que aparece ali é exatamente este ponto que aparece na figura do olho de Horus. Os egípcios sabiam desse negócio. Isso é velho. A doutrina espírita nos apresenta, mas a gente não pode ter a crença de que tudo surgiu com o advento da doutrina espírita. Muitas verdades já eram sabidas antes. Muito bem. O que se fala em doutrina espírita? Que esta glândula ela tem uma característica muito interessante. Segundo a ciência oficial, esta glândula, ciência oficial, essa glândula ela tem um caráter de ser um tecido mole até o período da puberdade. Quando chega na puberdade, ela segrega uma série de hormônios e depois ela murcha e ela cristaliza. E, segundo a ciência oficial, ela perde a sua função, porque ela já teria dado o gatilho para que a gente se tornasse espíritos adultos, né? Começa o amadurecimento do corpo, então ela não tem mais função. Para a doutrina espírita, diferente do pensamento da ciência oficial, essa cristalização, na verdade, é uma concentração de um mineral chamado hepatita, que está sendo muito estudado mais recentemente. O Dr. Sérgio Felipe tem feito trabalhos bem interessantes sobre isso, mostrando que os médiuns possuem
uma quantidade muito grande desse cristal na sua glândula pineal. Só dá para saber depois que morre, Sueli. Não tem como. Para saber, é bem. Né? Então, de repente, hoje, com os avanços da medicina, a gente já consegue saber antes, mas a ideia é que esse processo é um fenômeno que dá, na verdade, para nós uma leitura diferente da ciência oficial. Diz que nela reside uma luminosidade. E que quando somos médiuns, essa luminosidade ainda fica mais intensa. Quando oramos, ela se expande. Daí que a gente percebe as conexões espirituais ligadas com a glândula pineal. A gente diz que é aqui, mas ela não é aqui, é aqui lá dentro. É aqui, só que é aqui lá. Ela não é aqui, aqui, é aqui, aqui. Então as pessoas assim, tem uma luz entre os olhos. Na verdade, é a glândula pineal que irradia e você enxerga nessa região. Mas seria o ponto significativo da conexão nossa com a espiritualidade. Estudos dizem que quando você repete mantras, repete, aqueles Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, ou Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, ou Adonai Tsebaot, Kadosh, 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 Adonai Tsebaot. Não importa que religião seja, a repetição dos mantras vai fazendo com que essas ondas de repetição vão produzindo no espírito um processo de êxtase. Então, você vê que os hindus fazem Om, até não ouvir mais o som. Aí, de novo, Om. Essas vibrações seriam, na verdade, instrumentos para que as frequências ativassem determinados pontos nossos que facilitam a conexão espiritual. Ou seja, tudo que a gente está falando tem uma ligação muito forte com a questão da mediunidade em si. Ela estaria, portanto, em termos de mecanismo, muito ligada à glândula pineal. Livro Missionários da Luz, vamos encontrar ali um capítulo específico chamado A Epífise, aonde ele vai detalhar a importância desta glândula para a mediunidade em si. Mas estou falando de mediunidade, mas não quer dizer que todo fenômeno espiritual seja obrigatoriamente mediúnico. Por quê? Porque existem fenômenos espirituais que são fenômenos mediúnicos. Sim, existe fenômenos mediúnicos, mas existe um outro tipo de fenômeno espiritual chamado fenômeno anímico. Fenômeno anímico é fenômeno anímico. E fenômeno mediúnico é fenômeno mediúnico. Deu para entender a diferença entre eles? Em resumo, o que é um fenômeno anímico? É um fenômeno espiritual cujo agente do fenômeno não é um espírito desencarnado. O que é um fenômeno mediúnico? É um fenômeno no qual o agente do fenômeno sou eu. O que é um fenômeno mediúnico? É um fenômeno espiritual cujo agente do fenômeno é um espírito desencarnado, valendo-se de um encarnado como canal para que ele aconteça. Isto é confuso? Se não é, então agora eu vou confundir vocês. Vamos lá. O meu objetivo, eu sou que nem o Chacrinha, eu não vim aqui para explicar, eu vim para confundir. Então vamos lá, vamos começar.
O que são fenômenos anímicos? Eu vou colocar aqui 10 tipos de fenômenos anímicos, para a gente ver que o fenômeno anímico ele é muito mais frequente do que nós imaginamos em termos de fenômenos espirituais. São fenômenos psíquicos, mas não são necessariamente mediúnicos. O fenômeno anímico mais conhecido e que a gente tem, nem sempre representa bem a melhor expressão do que seja um fenômeno anímico. Vou dar aqui 10. Primeiro fenômeno anímico. Lá vai. Telepatia. Já ouviram falar disso? Não é médium. Não precisa ser médium. Então, eu estou aqui e eu consigo perceber o que você está pensando. Quem está percebendo? Um espírito ou eu? Se sou eu que percebo, então não é mediúnico. É um fenômeno anímico. E isso, às vezes, acontece com pessoas que têm uma ligação muito estreita. Aí a pessoa liga para a outra assim: fulano, o que foi que houve? Estou me sentindo aqui, estou sentindo alguma coisa. Aconteceu alguma coisa com você? Aí a minha mediunidade. Pode não ser mediunidade, pode ser faculdade anímica. Eu captei o pensamento do outro. Se foi um espírito que veio e se liga para ele, aí é mediunidade. Se houve um espírito para dizer para eu ligar para alguém, aí é mediunidade. Se fui eu que liguei, meu filho, mamãe está preocupada, não dormiu essa noite. Está tudo bem, meu. A mãe nem queria lhe falar, tive um problema, bati o carro, estou todo quebrado, estou no hospital. Eu senti. Então, se foi a mãe que sentiu, é telepatia, não é mediunidade, é fenômeno anímico. Eu transmito meu pensamento para o outro capta o pensamento. Telepatia. Se existe um espírito carregando a informação, mediunidade. Não é mais animismo. Deu para entender? Número 2. Dupla vista. O que é dupla vista? Astigmatismo, exatamente. A pessoa olha e vê. Ou pode ser também que a perna do óculos esteja torta, que às vezes também dá dupla vista. Você está com o óculos torto, você começa a ver duas imagens. Mas não é essa parte. Dupla vista é um fenômeno do seguinte tipo: eu estou aqui e eu tenho percepção do que está acontecendo lá. Mas eu estou aqui, mas eu estou sabendo o que acontece lá. Vocês talvez já tenham visto um fenômeno do tipo que a pessoa diz assim, a pessoa se concentra, diz assim, eu estou vendo sua mãe entrando na sala de cirurgia. Olha, a cirurgia acabou. A pessoa se concentra e ela como que percebe, ou ela vai, ou ela sente o que está acontecendo. Na dupla vista, a pessoa não perde a consciência. Ela vai e volta de maneira tão rápida que você tem a sensação de que ela não foi, mas ela já foi e já voltou. E ela diz: sim, eu percebo, seu filho é assim. Pode não ser uma mediunidade, pode ser uma faculdade anímica. Eu percebo o outro sem que nenhum espírito me diga. Por exemplo, quando Natanael vai procurar Jesus, ele diz assim: ah, Natanael, não era tu que estavas hoje de manhã debaixo da figueira? E aí, só por isso, Natanael diz: tu és o Messias, porque realmente. Né? Só porque ele soube que ele estava debaixo da figueira. Então, a dupla vista é um fenômeno com essa natureza. Tem um caso muito famoso de dupla vista do Swedenborg. Ele estava num jantar e ele disse: gente, está acontecendo um incêndio em Londres. Aí, se o incêndio está acontecendo na rua tal, e está grande o incêndio, e ninguém consegue apagar o incêndio, aí as pessoas começaram a ficar em volta dele. E o incêndio está onde agora? Esse incêndio dobrou, passou para a rua tal. Aí tinha uma loja, dizia assim, e a minha loja? Ainda não chegou na sua loja. Mas está queimando, vai chegar lá. Aí mais um pedaço, disse, olha, os bombeiros chegaram. Os bombeiros acabaram de chegar
Estão apagando o fogo e estão conseguindo apagar. E a minha loja? Ainda não chegou lá. Aí disse: olha, apagaram o fogo. E a minha loja? Parou 6 lojas antes da sua. Aí o cara foi para Londres. Quando chegou lá, tinha acontecido um incêndio, daquele jeito, ele tinha apagado 6 casas antes dele. E é assim interessante, porque não tinha celular, não tinha WhatsApp, e ele tinha informação. E como é que ele sabia? Ele ia e voltava, chama-se dupla vista. Se é ele que vai e ele que volta, não tem espírito, então não é mediúnico, é anímico. Se fosse um espírito que contasse, aí é mediunidade. Daqui a pouco, no próximo bloco. Telecinesia. O que é telecinesia? Telecinesia é mexer à distância. Ah, mas isso é fenômeno de transporte. Se for mediúnico, é uma mediunidade de transporte. Se for anímico, é telecinesia. Vocês não sabem o que eu vou falar, porque vocês são muito novinhos e não sabem dessa história. Mas eu, que sou mais velho do que vocês, vivi isso. Teve um cara que aparecia na televisão há muito tempo atrás, chamado Uri Geller. Sua mãe contou para você. Uri Geller. Uri Geller pegava o garfo e o garfo entortava. Ele fazia relógio andar. Fazia as coisas se mexerem em cima da mesa. Aí você, não, mas ele era charlatão. Mas se ele fosse charlatão, não poderia mexer o relógio da minha casa. Porque ele dizia, bote seu relógio perto da televisão que eu vou fazer ele funcionar. Então, ele usava as energias das pessoas e a própria faculdade anímica que as pessoas tinham e movia os objetos. Quer dizer, na verdade, não era ele que movia, mas a pessoa estimulada pelo comando que ele dava, fazia com que o seu próprio relógio também se mexesse, que o seu próprio garfo entortasse. Esse fenômeno ele existe, chama-se telecinesia. Se for um espírito que faça movimentação de objeto, não é mais animismo, é mediunidade de transporte. Neste caso, como é o próprio indivíduo que faz, então, telecinesia. Tranquilo? Próximo, hipnose. Já viram hipnose? Aquilo também é verdade, tá? Hipnose existe, gente. Outro dia vi um programa sobre hipnose que eles estavam tentando descobrir se o cara era capaz de ser sugestionado a ponto de matar alguém. E eles pegaram um grupo, aí foram refinando, refinando, refinando. Aí chegaram em 5, dos 5 chegaram em 3. Dos 3, o cara disse: ele é capaz de matar, vamos programá-lo para matar. Aí o cara programa, dá uma arma falsa para ele, né? Dá uma arma falsa. E o cara também era da produção, mas ele nunca tinha visto. E aí eles programam para que o cara vá e mate. E o cara vai e mata mesmo. Ele dá o comando, se você vai encontrar na moto uma arma, você vai tirar a arma, vai esperar por ele, vai dar 3 tiros nele. E o cara fez exatamente o que ele mandou. Você está pronto? Estou pronto. Aí ele sai, vai e dá os 3 tiros. O rapaz não gostou depois, quando ele foi tirado do transe e disseram para ele: não, mas eu não matei ninguém, se matou. Aí filmaram, aí disseram: eu não gostei. Eu não gostei. Não, mas você assinou um termo antes, né? Mas isso não gostei. E isso mostrou para todo mundo que sim, que a gente pode fazer uma coisa dessa natureza e até influenciar pessoas. Isso existe em igreja. Agora você é uma nova pessoa, você não vai beber mais. Você não vai beber mais. O cara não bebe mais. Aí, se ele deixa de ir na igreja, o que acontece? Volta a beber. Por quê? Porque o comando hipnótico caiu. Ele tem que estar sempre lá para receber o comando hipnótico. Se ele sai, aí ele volta. Hipnose. Isso existe entre encarnados e existe de desencarnado para encarnado também. Né? Muito bem. À frente. Cura. Não, não. Cura é mediúnico. Que tem cura mediúnica, mas tem cura anímica. Existem pessoas que são capazes de
transmitir a sua própria energia e curar uma pessoa. É possível isso, Sueli? Vou dar um exemplo. Jesus. Você acha que Jesus era médium ou era fenômeno anímico? Aí você diz, não pode ter fenômeno anímico na casa espírita. Pô, tira Jesus então, porque ele só fez um monte de coisa anímica. Porque ele fez muita coisa anímica. A potencialidade está no indivíduo. E ele produz. Claro que se a gente está na casa espírita, a gente vai entender que, por mais potência que eu tenha, os espíritos ampliam essa potência, permitindo com que ela se torne maior ainda, num fenômeno misto, mediúnico e anímico ao mesmo tempo. Por isso que o passe na casa espírita é um passe misto, porque ele é um passe magnético, anímico e espiritual ao mesmo tempo. Então, ele é um passe misto. Mas existem pessoas que são capazes de promover a cura ou até a melhora de alguém com suas próprias energias em si. Tranquilo? Próximo. Transfiguração. Existe transfiguração mediúnica e existe transfiguração anímica. O que é transfiguração mediúnica? Transfiguração mediúnica é quando o médium dá passividade a uma determinada entidade e ele assume características físicas que a entidade tem. Altera o rosto dele. O rosto dele altera. Como é isso? É uma espécie de materialização sobre o corpo do médium. Então, você tem um determinado espírito que se manifesta por um determinado médium e ele produz alterações no rosto do médium durante o fenômeno, que você olha para ele e o rosto dele está alterado. Quando o fenômeno termina, o rosto do médium volta ao normal. Isso chama-se transfiguração mediúnica. E o que é transfiguração anímica? Isso era uma pergunta. Jesus se transfigurou no alto do Monte Tabor. Não é mediúnico, é anímico. Ele ora e seu rosto fica resplandecente como o sol e suas vestes brancas como a luz. Ali é anímico, não é mediúnico, mas mediúnico é a materialização de Moisés e Elias, porque ali são desencarnados que se materializam. Aqui é animismo. Outro fenômeno anímico, psicometria. Já ouviram falar de psicometria? Tem umas séries na televisão que passa, que a moça vai no local onde houve o crime, aí ela pega nas peças, diz, é um homem alto, louro, de olhos azuis. Aí a detetive disse, me dê o endereço, pelo amor de Deus. Então você vê, psicometria é a capacidade de você, tomando de um objeto, falar sobre a pessoa que era proprietária dele. Não vale psicometria para a seguinte situação: a pessoa desce aqui, vai na 15, compra um pingente, bota no pescoço. Aí, se a pessoa tiver perdido aquilo, a pessoa pega, não vai achar nada, porque ela não impregnou. Tem que estar impregnado. Agora, uma joia de família, aquela que era da minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim, que dei para minha filha, que passou para minha neta. Quando você pega, quem é psicômetra, né? Eu não sou nada, então não sinto nada, mas quem tem essa sensibilidade, se pegar nesse objeto, gente, é tanta história que eu não sei nem qual é, porque tem tanta gente nessa joia. Por quê? Porque vai impregnando de fluido, precisa de um tempo para impregnar. A pessoa entra numa casa e diz, gente, essa casa alguém se matou aqui. Ela sente as energias que estão naquele lugar. Psicometria não é mediunidade, é um fenômeno anímico. Beleza? Bicorporeidade. O que é bicorporeidade? Isso não é dupla vista, não. Bicorporeidade é diferente de dupla vista. Porque na dupla vista,
A pessoa vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas ela vai e volta. Na bicorporeidade, ocorre um fenômeno diferente. A pessoa está aqui, mas ela também aparece fisicamente no outro lugar. Eurípides Barçanufo, Santo Antônio de Pádua. O que acontece nesses casos? Assustada, Lu, com ele? É. Acontece assim, o sujeito ele está num determinado lugar e o que é mais frequente de acontecer? O que é mais frequente? A pessoa repousa e ela se desprende do corpo. Aí ela vai lá. Lá ela materializa. E aí ela está fora do estado de vigília aqui e, ao mesmo tempo, trabalhando lá. Eurípides fazia parto assim. Ele fazia partos. Então, ele estava no determinado lugar, aí o pessoal vinha assim, tem uma mulher precisando de alguém para fazer o parto. Ele não tinha como sair dali naquele horário, pegar um helicóptero e fazer o parto da mulher. Então, ele desdobrava e materializava lá. Lá ele materializava, fazia o parto e voltava para lá. Tem um caso, inclusive, de um homem que chega lá na casa dele, batendo na porta, a cavalo, chamando para que ele fosse lá para fazer o parto da mulher dele. Ele disse, não, a sua mulher já teve o bebê, eu já fui lá, já fiz o parto, está tudo certo. Ele trouxe o cavalo para ele ir junto, na garupa dele. Ele disse, não, já fui, já nasceu, está tudo certo. E ele chegou lá e disse, não, ele veio aqui e fez o meu parto, foi ele que fez. Como que ele fez se ele estava lá, não podia? Bicorporeidade. Mas existem muitos casos de bicorporeidade em que a pessoa não fica no seu estado de vigília, ela repousa. Mas existe também situações que são mais raras, mas que ocorrem, na qual o cara está em vigília nos dois lugares. Ele está em vigília aqui e ele está materializado lá. Santo Antônio de Pádua, segundo rezam as tradições, rezava uma missa aqui enquanto defendia o pai no tribunal em outra cidade. Então, ele estava em vigília nos dois lugares. E como é que pode? É porque ele chaveia a consciência muito rapidamente entre as duas situações, dando a sensação de que ele está nos dois lugares. Eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem isso que eu estou falando. Perguntem para uma mulher como é que ela participa de duas conversas ao mesmo tempo. Aí vocês vão saber como é o fenômeno da bicorporeidade. Então, ela fica um segundo aqui, um segundo lá, um segundo aqui, um segundo lá, ela participa das duas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela faz isso. Está no mundo da lua, o menino despluga e pluga muito rapidamente, ele pode estar realmente desdobrado e, se for até o caso, materializado no outro lugar. Seria o caso de não ser. Por quê? Porque tem duas vontades. É o que Kardec diz, não é bicorporeidade, porque esta mulher ela está brigando com o duplo dela, então esse duplo não pode ser ela. Ela diz, se o fenômeno aconteceu, o duplo não é ela, o duplo é algum outro espírito se passando por ela. Porque não pode ter duas vontades. É o mesmo fenômeno. Veja a Kardec usando da lógica para interpretar os fenômenos que apareceram. Para frente. Bicorporeidade, sonambulismo. Olha, eu botei o nome sonambulismo em honra a Kardec, porque Kardec chama sonambulismo. Eu não sei por que o movimento espírita brasileiro não gostou. Não gostou. O movimento espírita brasileiro não usa o nome sonambulismo, usa o nome desdobramento. Se você for na obra de Kardec, não tem lugar nenhum a palavra desdobramento, só tem sonambulismo. É o nome que ele... Assim como também não existe na obra de Kardec a palavra materialização. Existe aparição. Aí ele diz aparição tangível e aparição não tangível, mas ele não ousou
usar o nome materialização, que o movimento espírita brasileiro acha lindo. O movimento espírita acha lindo, né? E o movimento, então, ele criou essa nomenclatura. O que é sonambulismo? Sonambulismo é o sujeito desdobra do corpo e, muito frequentemente, perde a consciência. Está desdobrado. Ou ele está no mundo da lua, ali, que ele não está dormindo, mas ele não está ativo naquele lugar, ou ele está repousando e saiu do corpo. Tem, inclusive, um negócio chamado terror do sono ou pavor do sono, que as pessoas saem do corpo e vê o corpo dormindo. É uma emoção maravilhosa, porque você tem a sensação de que você morreu mesmo. Aí você terror noturno o nome. O cara está dormindo e ele se desperta e diz, gente, meu corpo, sou eu. E aí do lado está o cônjuge dormindo. Aí vamos dizer que seja uma mulher, está dormindo, e aí ela, meu Deus, será que eu morri? Aí a pessoa tenta voltar para o corpo, não consegue acordar, por isso chama terror noturno. Porque você tenta acordar, mas eu não sei se a gente entrou de cabeça para baixo no corpo, não sei o que é, não consegue. E a pessoa luta para voltar à consciência e não consegue. E ela começa a gritar. E o marido do lado dorme, porque ele não está ouvindo nada. No máximo do máximo, um gemidinho. E ela está gritando desesperadamente e ele percebe. Até que ela, por algum processo, ela se reconecta, ela acorda e... Aí, o que foi? Eu estava gritando. Não vi nada, não. Ela desdobrou. Então, quando Kardec trabalha a questão do sonambulismo, ele diz que tem 2 tipos de sonambulismos. O sonambulismo anímico e o sonambulismo mediúnico. O que é o sonambulismo anímico? Eu saí do meu corpo, fui até a sala, andei tudo e voltei para o meu quarto. Isto é sonambulismo. Eu saí do meu quarto, vi meu corpo, fui até a sala, vi um espírito. Virou mediúnico. Porque agora eu trarei informação do mundo espiritual para o mundo corporal. Isso é um preciosismo semântico de Kardec, porque ele podia ter simplificado, chamado tudo de sonambulismo, pronto. Mas eles, não, tem uns casos que você não vê espírito, você só sai e volta. Então, não é mediúnico, é anímico, porque não teve espírito. E este outro aqui eu vou chamar de mediúnico porque o cara conversou com um espírito, ele viu um espírito, então, aqui tem espírito, vou chamar mediúnico. Esse não tem, é anímico. Mas não quer dizer que uma pessoa só produza um, só produz o outro. A pessoa dormiu, saiu do corpo, não viu ninguém, deitou, sonambulismo anímico. 5 minutos depois, ela levantou e encontrou um espírito no quarto e ela voltou, aí já é sonambulismo mediúnico. Então, é assim, uma filigrana nessa questão toda aí. Bom? E um último tipo. Quantos tem aqui? 9? Então, eu disse que era 10? Então está faltando um. Qual está faltando? Ué, o que está faltando era o que nunca poderia deixar de faltar. Animismo. Animismo propriamente dito. O que é animismo propriamente dito? É um fenômeno através do qual o médium dá a comunicação de si mesmo por ele mesmo. Então, eu tive uma encarnação na qual eu fui sepultado vivo. Isso me gerou um trauma no mundo espiritual, tenho um pavor, porque eu fui sepultado vivo, eu gritei dentro da sepultura, arranquei unha, morri sufocado ali debaixo da terra. E eu sou muito traumatizado com isso. Hoje eu não pego elevador, eu não entro em lugar fechado, né? Então tenho todos esses traumas. Aí eu vou para a mesa mediúnica. Estou lá na mesa mediúnica. Entidade, socorro, estou preso debaixo da terra. É uma comunicação real, ela é verdadeira, ela não é mentirosa, mas é o inconsciente se manifestando, porque a pessoa relaxou,
e o que está armazenado na memória se manifesta, e aí o indivíduo, então, dá uma passividade daquilo que é ele mesmo. Ele vai falar dele mesmo. Então, ele vai dar uma comunicação que, na verdade, não é de um espírito, é dele próprio. Aí vocês vão me dizer assim: e como é que eu vou saber quando é um espírito e quando é um fenômeno anímico, né? Bom, pessoas em início de trabalho mediúnico têm mais tendência de produzir animismo, porque elas são menos habilitadas, menos hábeis ao processo. E uma das características que é bem típica do fenômeno anímico é que o espírito se repete, porque ele sou eu. Então, eu dou comunicação de um cara que foi sepultado vivo frequentemente. Aí eu começo a perceber que esta é uma manifestação anímica, porque ela está muito presente nas minhas manifestações. É porque na reunião mediúnica, sempre o espírito se manifesta por mim, está sepultado vivo. Aí você começa a desconfiar. Isso pode ser um fenômeno anímico, né? Ou seja, tem os traços de que seja um fenômeno anímico. É lógico que, por exemplo, pessoas que são ex-suicidas têm tendência de darem passividade para suicidas, né? Aí não seria animismo, mas as histórias de suicídio modificam. Mas no caso desse, a história é sempre a mesma, o cara está sempre se afogando, sempre se afogando, sempre se afogando. Na outra, o cara está sempre na guerra, sempre na guerra. Mas por que sempre na guerra? É o inconsciente do indivíduo que está aflorando no estado alterado de consciência. Ele relaxa, entra em estado alterado de consciência e dá uma manifestação do seu próprio passado. Manifestação legítima. Manifestação legítima. Pode. Eu até vou falar isso mais à frente, se Deus permitir, e vocês também, né? Daqui a pouco, no próximo bloco. Vocês vão ter que ter paciência comigo. Eu vou chegar lá. Cheguei no seu desdobramento, não foi, minha filha? Viu? Eu vou chegar no seu misticismo. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Então, o que nós temos disso? O fenômeno anímico ele não é um fenômeno negativo. Ele não é um fenômeno que é condenável. Não, ele é um fenômeno que ele acontece, e eu vou até me antecipar o que eu ia falar depois, mas o que você faz no fenômeno? Atende, atende, atende. Porque eu tenho que lavar o vaso para que depois este vaso possa correr água limpa. Se eu não lavar o vaso, ele vai ser sempre um vaso dando a mesma comunicação. Depois que eu atender esse espírito, disser que ele não está mais preso, que ele está liberto, que a morte não existe, e eu convencer espiritualmente que isso que ele está vivendo, esse trauma, não está mais acontecendo, ele se liberta para outras manifestações. Imagine uma mãe que perdeu um filho, e aí ela dá a comunicação, meu filho, meu filho, meu filho. Aí você tem que atendê-la na sua carência do seu passado, para depois torná-la um médium mais apto para esse processo. A Sueli disse que a gente ia parar às 3h30. Ela mentiu. Por quê? Porque a gente vai parar daqui, vamos parar daqui a 3 minutos. Os fenômenos anímicos são esses. Quem estudou os fenômenos anímicos muito bem foi Heine. Em 1930, ele cria a parapsicologia. E aí ele divide os fenômenos em 2 grupos. Um fenômeno chama-se psi-capa. Psi, mente. Capa vem da palavra kino, que é mover, movimentar, mexer. Então, os fenômenos psi-capa são os fenômenos relacionados com os fenômenos físicos. Então, telecinesia é psicapa, cura é psicapa, transfiguração é psicapa, bicorporeidade é psicapa. Todos esses que são ligados com coisas que todo mundo pode perceber são fenômenos psicapa. E existe também um segundo grupo chamado psigama. Psi de mente, gama de gnose, conhecimento.
São todos aqueles que acontecem que a mediunidade mediunidade de efeitos intelectuais, telepatia, dupla vista, hipnose, psicometria, o próprio animismo, sonambulismo, são fenômenos psicapa. E, mais recentemente, no avançar da própria parapsicologia, que foi a criação de Heine, hoje existe um terceiro grupo chamado psiteta. Os fenômenos psiteta vêm da letra teta, que vem da palavra thanatos, morte. Fenômenos psiteta são os fenômenos reconhecidamente produzidos por uma mente desencarnada. Hoje, a parapsicologia tem psigama, psicapa e psiteta.